como é que essas telas, né, a rede social, a internet, o digital, tem impactado na saúde mental das crianças e dos adolescentes? Tem que ter um podcast só disso. Concordo. Eu, como mãe de adolescente, de criança, eu concordo, viu, Manu? Olha, impacta em tudo. Primeiro que mexe na forma como o cérebro se organiza. Pela velocidade de informação, tudo numa tela, num smartphone, num tablet, ele é programado para ser veloz, para ser atrativo. Então isso num cérebro em desenvolvimento de uma criança, deixa esse cérebro extremamente mal acostumado, né? Então assim, eu nasci e não tinha smartphone. E eu já vejo meu cérebro mal acostumado a esperar. Porque você atrasa um pouquinho o Wi-Fi, você já fica... nervoso. Muda o aplicativo. Dedo nervoso. Imagina em uma criança que o cérebro, o córtex pré-frontal ainda está se estruturando, as partes mais sofisticadas ainda estão se arranjando, né? Ainda estão se ajeitando. Então, numa criança muda a maneira de brincar, muda a maneira dela interpretar a realidade, porque ela acha que aquilo dali tudo é veloz. Outro dia eu conversava com uma criança que estava impaciente porque ela estava vendo um filme pela televisão e ela tinha que esperar o intervalo da televisão, porque é diferente do YouTube. No YouTube a gente aperta, né? Acelera, Ela acelera. Então ela já estava... Então impacta toda a maneira como essa criança interpreta, inclusive, a realidade. Gera um vício em velocidade? A criança naturalmente fica mais acelerada, fica mais agitada, fica mais irritadiça. Então impacta a circuitaria cerebral. E uma outra coisa muito importante. Através das telas, as crianças têm acesso a um nível de informação que esse é um dado bem empírico da clínica. As crianças hoje, elas estão conscientes de coisas que eu me recordo quando eu era criança, eu não era consciente, assim, não era atenta. Por exemplo, política. Crianças novinhas na época de eleição, elas estavam me perguntando lá no consultório quem eu ia votar, um discurso extremamente politizado, desde as crianças bem novinhas, de 5, 6 anos, e às vezes um discurso de ódio político, e isso se expande para as questões, às vezes até um pouco mais sexualizadas, adultizadas, o TikTok. Então, na medida que o cérebro tem consciência de algo através das redes sociais, isso amplia também o nível de sofrimento. Porque a menina do TikTok, youtuber, às vezes fala, tia Manu, estudar pra quê? Eu vou ser youtuber? Youtuber ganha muito mais, essas profissões tradicionais? Não, pra quê? Youtuber é muito melhor. Escuto muito. Então mudou tudo. A tela mudou tudo, como a criança entende a realidade. O padrão de vida desses meninos e meninas que estão fazendo sucesso no TikTok, por exemplo, que a gente citou, é o padrão de sonho, talvez. Padrão de sonho. Da geração e eu diria mais nova. Assim, Ju, é mais amplo, né? O Dr. Nair fala também essa questão da criatividade, né? Do mundo imaginário que está se imaginação. formando. A disciplina, a criança está né? trazendo Tudo. aí um repertório. Então, assim, é um padrão de sonho. Que sonho? Né? Se hoje a gente está perdendo o direito de sonhar, desde criança e adolescente, porque já vem tudo pronto, programado, padronizado, e aí que repertório eu vou construir, que é aquele momento do desenvolvimento infantil, é o momento em que eu tenho que dar conta das situações que vão acontecendo, e aí já vem tudo pronto, e eu não tenho ainda estrutura adequada para dar conta disso, eu não tenho um nível de consciência elaborado para conseguir, né, lidar com todas essas informações, e aí eu perco o imaginário, eu perco a criatividade, e aí isso vai reduzindo as minhas habilidades socioemocionais. Mas aí como é que a gente faz? Porque isso daqui é uma realidade completa, né? Assim, de todas as idades, né? Existe assim, um ponto no crescimento que nenhum pai, nenhum responsável pode deixar de estimular na sua criança, que é o desenvolvimento neuropsicomotor. E isso se dá através de habilidades que as telas não dão. Mas eu sou especialista em envelhecimento, então eu tenho pacientes jovens também, né? Até brinco que, assim, é claro que chega um paciente jovem, né, solicitando uma avaliação, né, e nós temos espaço na agenda, nós atendemos com alegria, na verdade. Sim, sempre. Né? E assim, eu tenho pacientes de 17 até 102 anos.
Né? Então, assim, graças a Deus, a maioria é o público que eu escolhi, são os idosos, né? Mas eu tenho muitos pacientes jovens. E o que nós percebemos nele, fazendo uma avaliação, uma anamnese retrospectiva, que nós chamamos, é que muitas das pessoas adoecidas hoje tiveram infâncias pobres. Pobres nesse sentido, de desenvolvimento neuropsicomotor. Tá? O Alzheimer, né, que é uma das doenças tão temidas, né, nos idosos, ele inclusive deve ser favorecido quando você tem um bom desenvolvimento neuropsicomotor, porque isso traz robustez neuronal. Né? Quando você brinca de diversas atividades, existem novas formações, né, que ligam os neurônios. Então, falando especificamente e sucintamente do Alzheimer, existe morte neuronal, falta de comunicação entre os neurônios. Sim. Então, se os neurônios não estão se comunicando por uma via, eles têm que ir por outra. Mas se você não teve um desenvolvimento neuropsicomotor, não existem essas outras vias lá na infância. Né? Então, nossa anamnese, né, eu brinco muito, né, que no nosso Instituto Viva a Vida existe também uma psiquiatra da infância. Né? E nós brincamos assim, o tempo de anamnese que nós utilizamos, né? Ela fala ali de 4, 5 anos, né? E eu falo às vezes de 40, 50 anos. Né? Mas brincadeiras à parte, né? Todos têm a sua peculiaridade, mas quando nós buscamos lá como foi todo o processo de amadurecimento psíquico da pessoa, né? É um ponto comum. As pessoas que adoecem mais são as que tiveram menos desenvolvimento neuropsicomotor. Né? E isso é importante. Né? Então a gente pode imaginar que daqui a algumas décadas a gente vai ter pessoas com problemas de Alzheimer. Tudo nos leva a pensar isso. Porque na infância elas Exatamente. ficaram imersas nas telas. Se ele já atende gerações essa condição hoje, né? Quem dirá, né?